A neve explodia em partículas brilhantes cada vez que um T-34 soviético era atingido pelos canhões alemães. Em meio ao rugido dos motores, ao estrondo da artilharia e ao cheiro metálico de pólvora queimando, a terceira batalha de Kharkov revelava sua face mais brutal. Do alto de uma colina congelada, fileiras de Tigers avançavam lentamente, como se o próprio inverno os empurrasse para frente. Cada disparo fazia o solo tremer. Cada impacto reacendia uma esperança que semanas antes parecia ter morrido em Stalingrado. As ruas da cidade estavam irreconhecíveis. Ruínas incendiadas, lama congelada, corpos cobertos pela neve fina que continuava a cair sem piedade. Entre os prédios estilhaçados, pelotões alemães lutavam casa, empurrando o inimigo para trás com uma determinação que beirava o desespero. O vento trazia gritos, fumaça e cinzas, misturados ao eco distante de motores soviéticos, tentando reorganizar a linha. Mas a artilharia alemã não deixava espaço para respiro. Era como se toda a fúria acumulada do desastre de Stalingrado tivesse explodido ali, naquela cidade destruída. No horizonte branco, as colunas soviéticas tentavam recuar em ordem, mas o avanço alemão era impiedoso. As unidades de Manstein moviam-se como lâminas cortando gelo. Rápidas, precisas, silenciosas até o momento do golpe. Era mais do que uma contraofensiva. Era uma tentativa desesperada de salvar um fronte inteiro à beira do colapso. E enquanto os tanques atravessavam os escombros fumegantes, uma verdade começava a emergir sob o frio cortante. A Alemanha, derrotada e humilhada semanas antes, estava prestes a protagonizar a última grande virada da guerra no fronte oriental. A dreira batalha de Kharkov não era apenas um combate. Era o momento em que o destino da Frente Sul seria decidido sob neve, aço e pura vontade de sobrevivência. A derrota em Stalingrado havia deixado uma sombra tão pesada sobre a Wehrmacht que muitos oficiais acreditavam que o exército alemão jamais se recuperaria. No início de 1943, o Grupo de Exército Sul estava fragmentado, exausto e em plena retirada. Nas planícies brancas da Ucrânia, colunas soviéticas avançavam com confiança, acreditando que aquela seria a ofensiva final para esmagar o que restava das forças de Hitler no sul. Kharkov tornara-se um símbolo da queda, tomada, perdida, retomada e novamente sob ameaça. O fronte parecia prestes a se desfazer como gelo ao sol. Foi nesse cenário de caos que surgiu a figura de Erich von Manstein, recém-nomeado comandante do Grupo de Exércitos Sul. Quando chegou ao quartel-general, encontrou mapas cobertos de flechas vermelhas que pareciam picar seu exército por todos os lados. As unidades estavam dispersas, as divisões Panzer reduzidas e as tropas soviéticas avançavam em ritmo acelerado, rompendo a cada dia mais flancos. Qualquer comandante comum teria ordenado uma retirada geral. Mas Manstein não era comum. Para ele, a guerra não era uma disputa por território, era uma disputa por forças. E forças podiam ser preservadas, concentradas e usadas no momento certo. Essa era a sua filosofia. Não se trata de segurar o solo, trata-se de destruir o inimigo no momento mais vantajoso. As semanas seguintes revelariam o quão longe essa ideia poderia ir. Enquanto Hitler insistia em segurar cidades, posições e linhas estáticas, Manstein acreditava em algo radical: a defesa móvel. Uma estratégia arriscada que poucos tinham coragem de aplicar. Em vez de enfrentar o inimigo de forma rígida, ele recuava deliberadamente, atraindo as forças soviéticas para dentro de grandes bolsões, esticando suas linhas de abastecimento, criando saliências perigosas. O objetivo não era recuar por fraqueza, mas por cálculo. Ele queria que o inimigo avançasse rápido demais, abrindo flancos, perdendo coesão, acreditando na vitória antes da hora. E os soviéticos fizeram exatamente isso. O general Vatutin, otimista após Stalingrado, lançou suas tropas para a frente com agressividade.
Divisões blindadas atravessavam aldeias congeladas como martelos, buscando a última pancada. As pontas de lança soviéticas espalhavam-se rapidamente, avançando 100, 150, 200 quilômetros em poucas semanas. A frente alemã, aparentemente quebrada, parecia fugir sem rumo. Mas Manstein observava tudo com precisão cirúrgica. Ele deixou o inimigo avançar. Quase o convidou a fazê-lo. A cada reunião no quartel-general, os oficiais relatavam: "General, estamos recuando demais. General, eles vão nos cercar." Mas Manstein permanecia impassível, olhando os mapas com a frieza de um cirurgião. Via aquilo que poucos conseguiam enxergar. O avanço soviético era rápido demais, largo demais, confiante demais. As unidades da frente haviam se afastado da retaguarda, dos depósitos, das reservas. Estavam isoladas, expostas. Era o momento que ele esperava. "O inimigo está estendido como um elástico prestes a romper", disse Manstein em uma frase que ficou famosa entre seus oficiais. "Quando atacarmos, não atacaremos uma linha sólida. Atacaremos um corpo fraco com membros longos demais." Para isso, ele precisava de 2 elementos essenciais: tempo para deixar o inimigo avançar, mobilidade para concentrar forças para o golpe de contraofensiva. Manstein possuía o primeiro. O segundo viria com a chegada de um dos corpos mais temidos da guerra, o 2º SS Panzerkorps, composto pela Leibstandarte, das Reich e Totenkopf. Unidades experientes, agressivas, acostumadas a operar com velocidade e brutalidade em equal medida. Quando essas divisões chegaram às planícies geladas da Ucrânia, o cenário mudou. Elas eram a espada, Manstein era a mão que segurava o punho. Com suas unidades Panzer, Tigers pesados da SS e divisões rápidas recém-reagrupadas, ele começou a planejar o contra-ataque. A ideia não era recuperar território por recuperar, mas destruir a ponta de lança soviética, cortar suas linhas e transformar seu avanço em armadilha mortal. O conceito era simples, mas ousado. Primeiro recuar, depois golpear de forma devastadora. E assim, enquanto os soviéticos celebravam a captura de Kharkov e preparavam-se para empurrar os alemães até o Dnieper, Manstein fez aquilo que poucos esperavam. Ordenou uma concentração maciça de blindados ao sul da cidade. Era ali, naquele flanco aparentemente abandonado, que o golpe começaria. Sob o céu cinzento da Ucrânia, as torres de Panzer IV e Tiger giravam lentamente, o artilheiro ajustando a mira, o comandante observando através das fendas de visão. O rádio era puro estático. O vento congelado assobiava entre os escombros, mas dentro dos tanques havia um silêncio tenso, o silêncio da preparação para algo monumental. Manstein, olhando o mapa, murmurou para si mesmo: agora eles avançaram longe demais. A contraofensiva estava prestes a começar, e quando começasse, mudaria o destino do fronte sul de um jeito que ninguém imaginava. O frio ainda cobria as planícies ucranianas quando o colapso alemão finalmente ganhou forma. Não era um colapso súbito, mas uma erosão lenta, diária, quase silenciosa, cada divisão enfraquecendo um pouco mais, cada linha defensiva cedendo alguns quilômetros, cada comandante exausto olhando para o horizonte e percebendo que não havia homens o suficiente, tanques o suficiente, munição o suficiente. Após Stalingrado, parecia que o próprio tempo trabalhava contra a Alemanha. Os soviéticos avançavam como um rio descongelado que finalmente ganhava volume e força. As colunas blindadas de Vatutin e Golikov atravessaram o Donetsk com agressividade. Para o comando soviético, a Wehrmacht estava terminada. Suas divisões Panzer, que um dia haviam esmagado a Europa, agora eram sombras do que foram. Cada relatório soviético carregava o mesmo tom de otimismo. Os alemães recuam sem resistência organizada. A moral está quebrada. A vitória é inevitável. Para muitos oficiais do Exército Vermelho,
A única dúvida era se conseguiriam chegar a Dniepropetrovsk antes da primavera. E por um momento parecia que eles estavam certos. As pontes desmoronavam, vilas inteiras eram abandonadas e as estradas estavam repletas de soldados alemães esgotados marchando para o oeste. A lama profunda da Rasputitsa misturava-se à neve suja, criando rios de gelo quebrado que atrasavam qualquer tentativa de reorganização. Caminhões quebrados eram deixados para trás. Filas de cavaleiros soviéticos atravessavam campos congelados com velocidade, cortando comunicações e surpreendendo unidades isoladas. No mapa, tudo indicava desastre. O flanco esquerdo do grupo de exército sul estava aberto. O centro, fragmentado. O sul, próximo do Dnieper, tinha divisões reduzidas à metade. A cada dia, cidades como Izium, Barvenkovo e Kupiansk caíam sem que a Wehrmacht pudesse montar qualquer linha defensiva coerente. E Kharkov, símbolo, nó logístico, ponto crítico, estava prestes a cair novamente. Dentro dos abrigos subterrâneos, oficiais alemães discutiam freneticamente. As vozes eram ásperas, os olhos vermelhos. Havia mapas por toda parte, setas azuis que recuavam, setas vermelhas empurrando para frente. O rádio não parava de transmitir pedidos de reforço, pedidos que não podiam ser atendidos. A cada mensagem, o diagnóstico ficava mais claro. O fronte estava se desfazendo. O general Lanz, responsável pela defesa de Kharkov, relatou que suas tropas estavam fisicamente exaustas, emocionalmente quebradas e materialmente incapazes de conter o avanço soviético. Seus batalhões estavam reduzidos a pequenas companhias. Seus tanques eram meia dúzia de Panzer T6 e alguns veículos improvisados. A Luftwaffe, baixa em combustível e pilotos, quase não aparecia nos céus. A cidade estava cercada por todos os lados. E enquanto isso, os soviéticos apertavam o cerco com entusiasmo. Para muitos soldados alemães, parecia que a história estava se repetindo. Aquilo era Stalingrado, começando novamente, mas ao ar livre, em pleno inverno ucraniano. A sensação de inevitabilidade se infiltrava nas trincheiras, como o vento gelado que cortava os abrigos de madeira. Relatórios alemães descrevem tropas soviéticas avançando com confiança absoluta, exibindo uma energia que lembra os primeiros dias da guerra, quando acreditavam em vitória total. E havia razões para isso. As divisões blindadas soviéticas finalmente dominavam o uso de T-34. O abastecimento era sólido e o moral estava no ápice após a derrota alemã. Mas esse avanço tinha um custo invisível aos olhos soviéticos, mas cristalino para Manstein. As unidades da frente corriam rápido demais. Avançavam em profundidade, mas não protegiam os flancos. Os depósitos de combustível ficavam para trás. Os regimentos de reserva tentavam acompanhar, mas atolavam, quebravam, dispersavam-se. O avanço soviético parecia belo no mapa, mas militarmente era uma saliência gigantesca esperando para ser cortada. E foi isso que Manstein observou com precisão quase matemática. Enquanto o quartel-general alemão gritava por contra-ataques desesperados, ele permanecia frio, calculando distâncias, tempo, combustível, temperaturas. Ele via mais do que recuo, via oportunidade. O colapso não era apenas alemão. Havia um colapso estrutural no avanço soviético, camuflado por euforia e excesso de confiança. Foi nesse momento que Manstein tomou a decisão que muitos chamariam de suicida, outros de genial. Ele ordenou que Kharkov fosse abandonada. A cidade pela qual tantos haviam morrido, pela qual Hitler insistia em lutar até o último homem, seria deixada para trás, temporariamente. Para os oficiais no fronte, foi uma ordem devastadora. Para Hitler, uma afronta. Para os soviéticos, uma vitória simbólica. Mas para Manstein, era o sacrifício necessário. Perder uma cidade não significa perder a guerra, disse ele.
E enquanto Kharkov caía em mãos soviéticas, ele continuava a reorganizar suas divisões ao sul, longe dos olhos inimigos. Cada quilômetro recuado era uma mola comprimida. Cada cidade abandonada era um peso retirado das pernas cansadas da Wehrmacht. O recuo não era derrota, era preparação. Mas, naquele exato momento, ninguém via isso. Para a tropa alemã, era o fim. Para o comando soviético, era a vitória definitiva. Para a Europa inteira, era o sinal de que o fronte oriental estava prestes a ruir. E, no entanto, no silêncio gélido das planícies ucranianas, enquanto os soviéticos avançavam confiantes demais e rápido demais, a mão invisível de Manstein ajustava o último detalhe. A armadilha estava pronta e a queda de Kharkov, para muitos, o símbolo do colapso, era, na verdade, apenas a primeira peça do contra-ataque que mudaria tudo. A queda de Kharkov foi recebida pelos soviéticos como uma vitória gloriosa. Tropas marcharam pelas ruínas com bandeiras vermelhas erguidas, tanques estacionaram nas praças destruídas e os comunicados oficiais proclamavam que o avanço rumo ao Dnieper estava garantido. Fotografias foram tiradas, discursos foram feitos e todas as rádios transmitiram a mesma mensagem: o inimigo está derrotado, continuem avançando. Mas enquanto o Exército Vermelho celebrava, algo silencioso e quase imperceptível começava a acontecer ao sul da cidade. Um movimento lento, calculado, quase incorpóreo. O tipo de ação que só um mestre estrategista como Manstein seria capaz de enxergar e orquestrar. Durante semanas, ele havia permitido que os soviéticos avançassem, deixando que criassem uma saliência profunda, esticada, difícil de defender. A ponta de lança soviética agora era um corpo exposto, com braços longos demais, pernas cansadas demais e flancos vulneráveis demais. O que parecia, do ponto de vista soviético, uma avalanche imparável, era para Manstein um gigante com pés de barro. E então, no início de fevereiro de 1943, ele fez o impensável. Não contra-atacou de frente, não tentou retomar Kharkov imediatamente, não seguiu a lógica política que Hitler tanto exigia, ele golpeou os flancos. Uma operação que muitos historiadores ainda consideram uma das manobras mais brilhantes da guerra. Manstein concentrou o 2º SS Panzerkorps, reforçado pela Leibstandarte, das Reich e Totenkopf, ao sul, bem longe de onde os soviéticos acreditavam que viria a resposta alemã. Mais ao leste, reuniu o 4º Exército Panzer e unidades de choque recém-reorganizadas. Nada disso estava claro no mapa soviético. Para eles, era apenas mais um recuo. Para Manstein, era o início da virada. Na madrugada gelada do dia 19 de fevereiro, motores Maybach rugiram sob coberturas de gelo. Centenas de Panzer IV, Panzer Trio, semi-orugas e uma força crescente de Tigers avançaram como uma maré escura sobre a neve. Não havia discursos, não havia música, não havia heroísmo declarado. Apenas ordens curtas pelo rádio, respirações tensas e o som do aço quebrando o gelo sob as lagartas. Quando os soviéticos perceberam o movimento, já era tarde demais. As primeiras unidades atingidas foram aquelas avançadas demais. Regimentos de tanques que haviam se afastado de suas linhas de apoio, batalhões de infantaria que acreditavam que o avanço alemão estava quebrado para sempre. O impacto foi brutal. Em horas, a retaguarda soviética começou a ruir. Depósitos de munição foram destruídos, caminhões foram capturados, rotas de abastecimento viraram caos. O Exército Vermelho, que avançava em confiança, agora tentava desesperadamente compreender o que estava acontecendo. Os relatórios soviéticos do dia são confusos, escritos às pressas, com frases interrompidas. Inimigo movendo-se rapidamente. Divisões de tanques desaparecidas, contra-ataque em grande escala vindo do sul. Situação instável, eles não sabiam ainda.
mas estavam vivendo o início de uma das maiores reviravoltas da guerra. Manstein, por sua vez, observava tudo com a calma de quem já havia visto aquele cenário muitas vezes dentro da própria mente. Ele havia estudado exaustivamente as cartas meteorológicas, analisado cada estrada congelada, calculado o alcance de cada peça de artilharia e o consumo de combustível de cada unidade Panzer. Para muitos comandantes alemães, Stalingrado havia sido o fim. Para ele, havia sido uma lição amarga. Mais uma lição. Ele não lutava para preservar território, lutava para preservar força. E agora, essa força estava sendo lançada com precisão cirúrgica. Enquanto os soviéticos tentavam reorganizar-se, o 2º SS Panzerkorps iniciou uma série de manobras de pinça, atacando colunas isoladas, cercando batalhões inteiros e capturando centenas de veículos. A infantaria soviética, exausta e despreparada para uma virada tão rápida, recuava em desordem, muitas vezes abandonando blindados atolados na neve. Unidades de tanques T-34 avançavam sem saber que, por trás de sua própria linha, os alemães já controlavam estradas e pontos de junção. A guerra, ali, deixou de ser uma corrida para frente e se tornou uma corrida pela sobrevivência. E então veio o golpe que mudou o destino do fronte. Manstein ordenou que o avanço continuasse sem pausa. Nada de consolidar posições, nada de fortificar terreno, nada de esperar a ordem de Hitler para segurar uma linha imaginária no mapa. Era preciso manter o inimigo em choque, era preciso manter o ritmo, era preciso machucar, dividir, destruir. A cada dia, os mapas soviéticos ganhavam mais espaços cinzentos, divisões inteiras que simplesmente desapareciam. Pelotões de esquiadores soviéticos relatavam sons de motores que vinham de direções impossíveis. O pânico começou a se espalhar entre oficiais de baixa patente. E enquanto Kharkov celebrava, não percebiam que, ao redor deles, a armadilha estava se fechando. A Alemanha, que semanas antes parecia incapaz de resistir, agora avançava como uma sombra vingativa. A defesa móvel de Manstein deixava de ser teoria para se tornar aço, fogo e velocidade. O impensável estava acontecendo. E o que viria a seguir transformaria Kharkov no palco da última grande vitória alemã na frente oriental. A manhã que marcaria o clímax da terceira batalha de Kharkov nasceu branca e silenciosa. Por alguns segundos, antes do primeiro disparo, o campo parecia imóvel, como se até o inverno tivesse prendido a respiração. Mas essa calmaria era apenas o prelúdio do que seria uma das ofensivas mais violentas da guerra. Quando os motores dos Tigers finalmente rugiram, o som ecoou pela planície como o despertar de uma fera adormecida. As unidades soviéticas, surpreendidas pelo contra-ataque em larga escala, tentavam desesperadamente reorganizar suas posições. Pelotões de infantaria cavavam trincheiras improvisadas na neve, baterias de artilharia eram ajustadas às pressas e colunas de T-34 se moviam em direção às estradas congeladas. Porém, nada parecia suficiente. Os alemães vinham rápido, rápido demais, e em um ponto que o comando soviético não havia previsto. O 2º SS Panzerkorps, reforçado por Panthers recém-chegados e Tigers pesados com seus canhões de 80 mm, avançava como uma muralha de aço. A das Reich atacava pelo sudoeste, cortando as rotas de abastecimento. A Totenkopf varria vilas inteiras, limpando bolsões de resistência. A Leibstandarte, liderando o ataque, movia-se diretamente para a retaguarda soviética, atacando o coração da ponta de lança. A ofensiva não era apenas força bruta, era precisão cirúrgica. Manstein havia desenhado cada movimento com a frieza de um cirurgião militar. Ele sabia onde o inimigo estava forte, onde estava fraco, onde estava cego. E, principalmente, sabia onde o inimigo acreditava estar seguro.
Foi nesses pontos que o aço alemão penetrou. Quando os primeiros Tigers emergiram da neblina, suas silhuetas monstruosas refletiam a luz fria do amanhecer. Um T-34 avançou para enfrentá-los, mas bastaram 2 disparos para transformá-lo numa bola de fogo que iluminou metade da planície. Os tigres continuaram avançando, implacáveis, abrindo caminho com seu poder de fogo devastador. Cada tiro do 88mm desenhava um arco de fogo no céu cinzento. Cada impacto fazia a terra tremer. As unidades soviéticas começaram a desmoronar. Infantaria recuava em desordem. As comunicações falhavam. Os rádios transmitiam apenas fragmentos de pânico. Blindados inimigos pelos flancos. Não conseguimos segurar, estamos cercados. E enquanto isso, os Panzer Grenadiers alemães avançavam rapidamente, apoiados por meia-lagartas, limpando posições soviéticas com granadas, lançadores antitanque e metralhadoras MG-34. O combate urbano em Kharkov atingiu níveis quase apocalípticos. As ruas estavam carregadas de neve suja, destroços, fumaça e corpos. Prédios desabavam sob o impacto de artilharia direta. Metralhadoras ecoavam de janelas estilhaçadas. T-34s, posicionados entre escombros, tentavam resistir, mas eram atingidos lateralmente pelos Panzer IV, que se infiltravam pelas ruas estreitas. A própria neve parecia tingida de cinzas, como se a cidade estivesse sendo devorada pelo próprio inverno. A Leibstandarte, avançando pelo centro, enfrentou a resistência mais feroz. Barricadas improvisadas, franco-atiradores escondidos, canhões antitanque camuflados entre ruínas. A luta era casa, corredor a corredor. O som dos combates ecoava como trovões presos dentro de pedras. Para os soldados alemães, cada esquina era uma emboscada, cada janela uma ameaça. Mas o avanço continuava, lento, brutal, inexorável. Ao mesmo tempo, fora da cidade, a ofensiva de Manstein atingia seu auge. As divisões soviéticas estavam divididas, isoladas, sem comando. A ponta de lança que havia avançado com tanta confiança agora estava cercada por todos os lados. Os soviéticos tentaram romper o cerco, mas os Panzer de Manstein haviam fechado o anel. Não havia saída. A destruição foi total. Unidades inteiras desapareceram na neve. Caminhões queimaram até virar esqueletos metálicos. A artilharia foi abandonada, seus operadores mortos ou fugidos. Tanques soviéticos sem combustível eram deixados como carcaças congeladas no campo. Foi uma carnificina que nem mesmo os relatos posteriores conseguiram descrever por completo. E no meio de tudo isso, Kharkov fervilhava como um vulcão branco. À medida que as forças soviéticas recuavam, a resistência se quebrava. Quartéis foram tomados. Depósitos de munição explodiram, iluminando a noite com colunas de fogo que rasgavam o céu congelado. O cheiro de pólvora, metal queimado e neve derretida se espalhava pela cidade como um gosto amargo de fim. No auge da batalha, Manstein recebeu a mensagem que encerrou a operação. As divisões soviéticas ao redor de Kharkov foram destruídas. O cerco está completo. A cidade voltará às nossas mãos. Manstein permaneceu em silêncio por alguns segundos, olhando o mapa. O impossível havia acontecido. O front, que caminhava para o colapso, havia sido salvo por uma das manobras mais audaciosas da guerra. E agora, nos escombros de Kharkov, a Wehrmacht ressurgia, pela última vez, como uma força capaz de virar o destino da frente oriental. Quando as últimas casas de Kharkov foram silenciadas pelo fogo das metralhadoras e os últimos bolsões soviéticos se renderam ou desapareceram sob a neve, uma estranha quietude tomou conta da cidade destruída. Era o tipo de silêncio que não revela paz, apenas cansaço, um fim provisório, um suspiro antes do próximo inverno, do próximo combate, da próxima ordem. Ainda assim, naquele instante, a Wehrmacht parecia renascer das cinzas. O impossível havia sido feito.
As estradas ao redor da cidade estavam repletas de blindados queimados, caminhões abandonados, armas largadas às pressas, rastros de um exército soviético que dias antes acreditava marchar para uma vitória definitiva. Agora, seus batalhões estavam quebrados, suas divisões de choque reduzidas a escombros, seus comandantes perplexos diante da velocidade e precisão do contra-ataque alemão. A ponta de lança soviética, o orgulho da ofensiva de inverno, havia sido destruída em questão de semanas. Para o grupo de exércitos sul, aquilo significava muito mais do que reconquistar uma cidade. Significava sobrevivência. As linhas não estavam mais prestes a romper. O cerco não era mais inevitável. A ofensiva soviética, que parecia destinada a empurrar os alemães até o Dnieper, agora recuava em desordem. Pela primeira vez desde Stalingrado, o fronte se estabilizava. Nos relatórios alemães do período, a expressão mais repetida é restabelecimento da situação operacional. Mas na prática, aquele eufemismo escondia algo maior. O Fronte Sul havia sido salvo. Manstein emergiu dessa campanha não como um general, mas como uma lenda viva. Ele não era amado por Hitler, pelo contrário. Suas ideias de recuo flexível irritavam profundamente o Führer, que vivia obcecado por mapas estáticos, cidades marcadas em vermelho e linhas desenhadas com régua. Mas era impossível negar o resultado. Sua estratégia de defesa móvel não só funcionara, como produzira a última grande vitória alemã na frente oriental. A partir daquele momento, a reputação de Manstein como o cérebro operacional da Wehrmacht tornou-se inquestionável. Outros generais, em cartas pessoais, o chamavam de um Rommel ampliado ao nível de exército, ou o único capaz de transformar derrota. Ele era, aos olhos de muitos, o último comandante alemão capaz de enxergar o campo de batalha como algo vivo, moldável, flexível, em constante movimento. Mas, como toda vitória tática na Segunda Guerra, o triunfo vinha acompanhado de sombras. O contra-ataque havia desgastado profundamente as divisões Panzer. O desatingidos SS Panzerkorps, embora vitorioso, perdera homens experientes que não podiam ser substituídos. A Luftwaffe, cada vez mais fraca, não conseguia oferecer o mesmo suporte aéreo que antes. E, acima de tudo, a máquina industrial soviética, gigantesca, resiliente, cada vez mais eficiente, não demoraria a se recompor. Moscou enviaria novas unidades, novos tanques, novas reservas humanas praticamente inesgotáveis. Manstein sabia disso. Quando recebeu o relatório final com as perdas alemãs, ficou alguns segundos em silêncio. Não era o silêncio da dúvida. Era o silêncio da compreensão. Ele havia vencido, sim, mas sabia que aquela vitória, apesar de brilhante, era temporária. A guerra havia mudado de escala. A Alemanha já não possuía a capacidade industrial para sustentar batalhas de desgaste indefinidamente. E os soviéticos, mesmo duramente feridos, tinham reservas para continuar lutando. Ainda assim, a terceira batalha de Kharkov deixaria marcas profundas nos dois lados. Para os alemães, foi a prova de que ainda havia força, técnica e coragem para manobras ousadas. A Wehrmacht recuperava por algumas semanas algo parecido com confiança. Para os soviéticos, foi um golpe humilhante. A ofensiva que deveria encerrar a presença alemã no sul havia colapsado de forma catastrófica. E nos meses seguintes, Stalin reorganizaria seus exércitos com disciplina renovada, determinada a não repetir o mesmo erro. O inverno de 1943 terminava com uma lição amarga ecoando sobre a neve ucraniana. O fronte oriental não tinha um vencedor. Tinha apenas sobreviventes. E naquele momento específico da guerra, por pura genialidade operacional, cálculo frio e controle absoluto da manobra, o sobrevivente fora Manstein. Mas aquela vitória, a última grande vitória alemã no leste, seria também seu canto do cisne. Logo viriam Kursk, a perda da iniciativa,
a retirada contínua e o colapso final. Ainda assim, nas ruínas congeladas de Kharkov, no rastro dos Tigers, avançando entre fumaça e neve, e no silêncio que seguiu a batalha, uma verdade se impunha. Ali, por um breve momento, a história foi revertida. E foi Manstein quem a virou. Quando o vento frio atravessou as ruas destruídas de Kharkov, já não havia mais dúvida. A cidade havia mudado de mãos pela última vez naquela estação. Os escombros fumegantes, os veículos queimados e o silêncio pesado que pairava sobre as ruínas contavam uma história que nenhum relatório oficial conseguiria traduzir. Ali, naquele terreno marcado por fogo e neve, a Wehrmacht havia conseguido algo que semanas antes parecia inconcebível. Tropas exaustas caminhavam entre prédios retorcidos, olhando para o horizonte como quem tenta compreender o impossível. Muitos deles estiveram em Stalingrado, outros haviam visto camaradas desaparecerem no gelo. Todos carregavam nas costas o peso de um inverno que devorava esperanças. Ainda assim, naquele instante raro, havia uma centelha, pequena, frágil, mas real, de que a maré havia mudado. E, de fato, mudara. A terceira batalha de Kharkov não foi apenas uma vitória militar. Foi um lembrete de que, mesmo no momento mais sombrio, uma mente capaz de ver além da superfície, uma mente como a de Manstein, podia torcer o destino com as próprias mãos. Mas a neve, silenciosa e insistente, continuava a cair. E cada floco parecia sussurrar a mesma verdade. Aquela vitória seria breve. A guerra implacável ainda tinha capítulos muito mais duros à espera. Ainda assim, naquele pedaço de solo congelado, a história havia sido reescrita. E os ecos dessa virada permaneceriam para sempre.